No nosso Deus, nós encontramos ajuda, socorro, graça, que é o favor que não merecemos, misericórdia, perdão. Encontramos tudo o que nós precisamos para continuarmos firmes nessa caminhada. Esse é o estudo de número 1245 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E é importante sempre nos lembrarmos que o nosso Senhor nos dá atenção e Ele nos socorre nos momentos de adversidades. Vamos ao nosso tema. Temos um socorro seguro. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 54, verso 4, que diz: verdadeiramente Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém. Davi, ele tinha essa certeza, ele confiava plenamente no auxílio, na ajuda, no sustento e no socorro do nosso Deus. Ele sabia que o Deus que ele servia, que é o meu Deus, que é o teu Deus, ele é vivo, ele é poderoso, ele nos dá atenção e ele ajuda e socorre o seu povo. Vamos nos lembrar do rei Josafá. Ele reinava sobre Judá, o reino do sul. Ele tinha um coração disposto para servir ao nosso Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 19, verso 3, diz: contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruíste os totens de idolatria, os postes ídolos da terra, e dispusestes teu coração para sinceramente buscar a Deus. O rei Josafá buscava a Deus com um coração verdadeiro, com um coração sincero. Assim como Davi, ele confiava plenamente na graça, na bondade, na misericórdia, no amor e no poder do nosso Senhor. O rei Josafá, ele era um homem que temia a Deus e ele levou o povo a se voltar para o nosso Deus. 2 Crônicas, capítulo 19, verso 4, diz: Josafá residia em Jerusalém e percorreu de novo toda a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, levando o povo a voltar-se inteiramente a Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados. Josafá não era um homem perfeito, mas ele foi um bom rei. Ele foi um homem que temeu, um homem que tinha compromisso, comprometimento com o nosso Deus. E ele reconhecia que somente Deus é o Senhor, que somente Deus é Deus. Ele promoveu a adoração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, e ele agia a favor do povo israelita. Ele promoveu a adoração ao Deus verdadeiro e a justiça social. O rei Josafá, ele honrava o nosso Deus, sabendo que o Deus que ele servia é Deus e juiz de toda a terra. Ele orientou aos juízes a honrarem ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 19, verso 6 e verso 7 diz: e recomendou aos juízes: vede bem o que fazeis, porquanto não administrais a justiça simplesmente em nome dos seres humanos. Olha o compromisso, olha a responsabilidade do juiz, mas em nome do Senhor Yahvé, que está convosco, observando o vosso proceder. Quando pronunciais uma sentença, que o temor de Yahvé, o Senhor, desde agora esteja convosco. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e Ele não aceita qualquer espécie de suborno. Josafá orientou aos juízes de Israel para que eles agissem com cuidado, com justiça, com amor reverente ao nosso Deus, temendo e
procedendo corretamente diante do Senhor. Ele também nomeou sacerdotes e outras pessoas para julgarem questões referentes à lei do Senhor, controvérsias e causas civis, e os orientou a temerem ao nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 19, o verso 9 e o verso 11 diz: e lhe ordenou: desempenhareis tais obrigações sob o temor de Yahvé, o Senhor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. Procedei, pois, com nobreza e coragem, e que Yahvé, o Senhor, seja com os que são leais e honestos. Josafá, ele orientou os sacerdotes, os levitas, os chefes de famílias israelitas para serem fiéis e íntegros de coração, agindo com nobreza e coragem. Josafá, certa vez, enfrentou uma grande ameaça, porque um numeroso exército se levantou para pelejar contra ele. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 1, diz: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, que eram os moradores das montanhas de Seir, decidiram atacar o reino de Josafá. Era um exército poderoso, com excelentes guerreiros e com armamentos militares poderosos. Quando Josafá tomou conhecimento, ele teve atitude que nos ajuda a compreendermos e a aprendermos a confiar no nosso Deus, pois dele vem o nosso socorro, conforme ensina o salmista no Salmo 121, verso 1 e verso 2. Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? Olha a resposta: o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Diante de aflições, adversidades, ameaças, necessidades e sofrimentos, nós devemos buscar o socorro que vem do Senhor, certos que do Senhor vem socorro, vem vitória, vem sustento, vem provisão diante de qualquer adversidade, diante das circunstâncias adversas. A primeira atitude de Josafá foi de buscar a presença do Deus vivo e poderoso. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 3, diz assim: então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. É interessante que a Bíblia nos mostra que Josafá teve medo, mas ele teve atitude. Ele não se entregou ao medo, ele buscou o socorro do Senhor com oração e jejum. A segunda atitude de Josafá foi reunir todo o povo e juntos buscaram a presença do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 4 e o verso 13 diz: todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor, e todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Tem um jargão que diz: juntos somos mais fortes. E Josafá, juntamente com o povo de Judá, buscaram ao Senhor, pois nosso Deus poderia dar vitória, mesmo ao exército de Judá, que era inferior ao exército inimigo. Como Jonatas certa vez disse ao seu escudeiro: nada pode impedir o agir de Deus a favor do seu povo. Vamos conferir em 1 Samuel capítulo 14, verso 6. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar a vitória. Quer sejamos muitos ou poucos, nosso Deus pode nos dar a vitória, pois nada e nem ninguém impede a vontade dele de nos dar vitória e de nos livrar, como mostra a outra versão. A outra versão diz assim: porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento
entendimento há de livrar com muitos ou com poucos. O rei Josafá, ele não fez uma oração mecânica, uma oração pomposa ou superficial diante de Deus. Ele fez uma oração sincera, humilde e cheia de fé. Vamos ver? Primeiro, Josafá orou reconhecendo a soberania e o poder do nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 6, diz assim: exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não é tu Deus que habita soberano nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Josafá, em sua oração, ele citou a aliança de Deus com os patriarcas, pois somente Deus é capaz de socorrer o seu povo, agindo com poder, com força, com autoridade, pois absolutamente ninguém, a Bíblia nos ensina, pode impedir o seu agir ou resistir o seu poder. Josafá, ele orou reconhecendo o favor de Deus ao seu povo. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 7, diz: ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não a deste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Deus, ele expulsou os habitantes pagãos da terra de Canaã e a deu aos israelitas como herança. E Josafá falou isso para o Senhor, e ele orou reconhecendo que receberiam o favor de Deus, pois ao clamarem, eles seriam ouvidos, até mesmo como resposta da oração que o rei Salomão fez ao dedicar o templo ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 8 e verso 9, Josafá diz assim: nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. O templo era o local que o povo buscava a presença do Senhor, adorava, buscava socorro, pois era onde a presença do Senhor era manifestada. O templo era dedicado a Deus e era um lugar sagrado. Josafá, em sua oração, ele se derramou diante do Senhor, ele contou ao Senhor a sua aflição, a ameaça que estavam vivendo naquele momento. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 10 e verso 11, diz: agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha do Egito, e que por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram, vê, pois, nesse momento como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Os amonitas, moabitas e os habitantes do monte Seir foram poupados pelos israelitas por ordem de Deus, e agora eles estavam pagando o bem que receberam com o mal, ameaçando invadir Judá. E Josafá, em sua oração, ele pediu por justiça, pediu por juízo de Deus a favor do reino de Judá, reconhecendo a sua impotência diante daquela situação. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz: ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar?
eis que não sabemos o que fazer. Contudo, os nossos olhos se voltam para ti. Josafá se sentia impotente, mas reconhecia que dependia de Deus em todos os momentos. Ele não sabia como agir naquela situação, mas ele confiava plenamente no juiz de toda a terra. Ele e Judá se voltaram sinceramente para o Senhor. Os olhos deles estavam fixos no Senhor. Eles colocaram no Senhor, diante do Senhor, a sua angústia e esperança de vitória. Josafá reconheceu que Deus era o seu auxílio, era o seu socorro. No Salmo 46, verso 1 e verso 2, o salmista diz: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Olha ainda o que o salmista diz: portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e na presença do nosso Deus nós somos fortalecidos. O medo, ele se transforma em ousadia, pois no Senhor nós somos protegidos e guardados. E Josafá reconheceu que era sustentado pelo Senhor e ele era o seu socorro, como nos ensina no nosso texto base. No Senhor nós podemos confiar. No Salmo 54, verso 4, nosso texto base diz: verdadeiramente, Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém. Josafá sabia que Deus o ajudaria, o socorreria e sustentaria naquela adversidade. Ele reconheceu que podia clamar por socorro ao Senhor, pois receberia a atenção do nosso Deus. No Salmo 5, verso 2, Davi diz assim: concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Josafá clamava ao Deus vivo e poderoso, reconhecendo quem verdadeiramente é o Deus que ele servia. Deus, ele ouviu a oração de Josafá e do povo de Judá. Deus respondeu com mensagem de ânimo e de vitória. Vamos ver? Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15. E falou o profeta: prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Aleluias! Deus ouviu a oração do rei Josafá e deu vitória naquela situação de muita angústia, de muito sofrimento e de medo. Aquele numeroso exército foi derrotado. Sabe por quê? Porque o rei Josafá e aqueles judeus confiaram no socorro do Senhor, confiaram e buscaram a presença do Senhor. Eu vou começar a concluir. Josafá, ele tinha Deus como seu socorro seguro, e no Senhor há força e poder. O Senhor está no meio do seu povo, dando atenção, sustentando, fortalecendo. Josafá sabia que Deus peleja por aqueles que o servem sinceramente e por aqueles que buscam a Ele, que servem a Ele em espírito e em verdade. Deuteronômio capítulo 33, verso 29 diz assim: como tu és bem-aventurado, ó Israel, quem é como tu, ó povo cuja salvação vem do Senhor? Olha ainda o que diz: ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Nós somos bem-aventurados, ou seja, nós somos felizes, assim como foram os israelitas quando estavam buscando o socorro do Senhor, pois no Senhor encontramos tudo o que é necessário para continuarmos nessa caminhada cristã. Nós encontramos abrigo, nós encontramos socorro, nós encontramos vitória.
honra e principalmente a gloriosa presença do Senhor. No Senhor você pode confiar. Faça do Senhor o teu socorro seguro. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Deus. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e que o Senhor Jesus te abençoe.